Marcos 12, do 35 ao 37. Assim diz a palavra do nosso Deus. Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, o teu nome é grandioso e nós nos alegramos por saber quem tu és e porque o Senhor derramou sobre nós o teu Santo Espírito. E assim temos a compreensão de que o Senhor nos redimiu. Te agradecemos por ter a ciência completa de quem o Senhor é e de quem nós somos em Cristo. Agora, ó Deus, edifica-nos com a tua palavra, para que cresçamos ainda mais e que a nossa prática te honre ainda mais. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, você já deve ter tido muita dificuldade, ou vocês já devem ter tido muita dificuldade de conversar com pessoas que interpretam as coisas errado. É difícil. Você fala e a pessoa ainda fala assim, sim, entendi, e fala o inverso. Você já teve essa experiência? É bem difícil. Eu espero que não tenha sido comigo, tá bom? Pode acontecer. Mas também não me lembra se foi comigo, tá? Não quero, pastor, foi aquele dia, o senhor entendeu errado. Não. Mas é muito difícil conversar com alguém que interpreta as coisas erradas. E muitas vezes a interpretação está baseada num preconceito, ou da história familiar, ou dos livros que leu, ou dos desejos que se tem no coração. Não importa qual seja a raiz deste conceito prévio. Quando este conceito prévio faz-nos interpretar a realidade da maneira errada, este conceito prévio está errado. Ocorre que só há uma verdade, e esta verdade é a palavra de Deus. Então, não importa o exercício que se faça para interpretar a realidade. Se esta interpretação não partir da palavra de Deus, ela estará errada. Curioso é fazer esse exercício porque todos os dias nós temos algo assim. Ou nós estamos diante de meias verdades, ou nós estamos diante de mentiras completas, e às vezes relacionadas à própria palavra de Deus. Como solucionar isso? Somente com a palavra. O texto que nós lemos nos mostra, de fato, um dia como este, em que, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo modifica a maneira das pessoas interpretarem o texto bíblico. E esta porção, que ele corrige a visão das pessoas, é uma porção do Antigo Testamento, e que, trazida pelo próprio Cristo, reafirma a profecia. Jesus é Cristo e Senhor. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Jesus é Cristo e Senhor. Embora nós estejamos muito acostumados aqui no Brasil de tratar das pessoas por nome e sobrenome, e eles são muito convencionais, alguns deles, né? São muito conhecidos, Pereiras para lá, Souzas para cá, e assim sucessivamente. O nome de Jesus não é um nome e um sobrenome. Porque não tinha ninguém da família de Jesus que chamava Cristo. Então ele não pegou o nome da mãe ou do pai, como a gente geralmente faz. Mesmo porque a cultura
dos hebreus e as culturas mais antigas atribuíam nome segundo uma revelação divina e até mesmo o propósito que aquela pessoa viveria. O nome de Jesus já foi dado assim pelo anjo, lembra? O anjo Gabriel falou: você vai colocar o nome dele de Jesus. Qual a razão para isso? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E Cristo não é um sobrenome. O meu sobrenome, ou primeiro sobrenome, é Dias. Eu sou parente do pastor Hernandes. Muito obrigado. Ele não sabe quem eu sou, mas nós conhecemos as mesmas pessoas no Espírito Santo em Ecoporanga. As mesmas pessoas. É o mesmo Dias, vocês me respeitam, portanto. Brincadeira. O nome de Jesus não é nome e sobrenome. Cristo é um conceito. É a ideia do Messias, do ungido de Deus, que viria para entronizar-se pela última vez. Ele se assentaria no trono perpetuamente. Israel, depois de muitas dificuldades, por causa dos seus exílios, teria paz por meio do reinado deste Cristo, do Messias, do ungido de Deus. Mas o Senhor Deus faz a sua obra completa e torna este Cristo também Senhor. Não é um mero nome, mas tem tudo a ver com a própria obra de Cristo Jesus. E é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui neste momento. Volte os seus olhos para o verso de número 35. Ensinando no templo, Jesus já tinha ensinado algumas coisas, Jesus demonstra mais uma vez que a interpretação dos escribas é incorreta. Agora, sobre o senhorio de Cristo, sobre tudo, incluindo Davi. É uma interpretação muito provocativa para um hebreu, para um judeu. Davi era o rei por excelência. Davi era o homem segundo, viu? Até você sabe. Um rei por excelência. O homem que não foi escolhido pelos homens, pelo povo, mas foi escolhido pelo Senhor para colocar ordem em todo o povo de Israel, que depois de um período muito difícil com juízes e de grande desobediência, e depois do povo ter se rebelado contra o Senhor, pedindo um rei como das outras nações, Deus é quem estabelece um rei segundo os propósitos dele. Davi se assenta no trono. A propósito, Jerusalém, que antes se chamava Jebus, só se torna Jerusalém como sede do reino de Israel por causa de uma conquista de Davi. É para lá que o tabernáculo primeiro é levado. A casa real é construída. Tem tudo a ver com Davi. As grandes vitórias deste homem. Não é à toa que Davi é a referência de um bom rei. Se você lê a sucessão de reis, mesmo depois do reino dividido, a ideia era sempre a mesma. Este rei era um bom rei, porque andou nos caminhos de Davi, seu pai. Este rei foi um mau rei, porque não andou nos caminhos de Davi, seu pai. Todas as coisas combinam. E aí, quando alguém lia o Salmo 110 e não 100, a pessoa olhava para aquilo e combinava toda a história e chegava na mesma conta. O Senhor é Davi. Não pode ser outro. Está tudo certinho. Ele é o rei por excelência. E os escribas empurraram este ensino gerações após gerações. Até que o Senhor Jesus Cristo, no templo, ensinando, diz: como é que os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi, se Davi o chama de Senhor? Esse é o resumo do texto. É uma pergunta. Como isso pode acontecer? Como os escribas estão ensinando uma coisa que é irreal?
Lembrem-se, e aí ele chama o Salmo 110. Davi disse pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. E aí, Senhor Jesus pergunta de novo: como é que Davi pode ser Senhor se Davi, como Jesus pode ser o Cristo, pode ser o filho de Davi, se o próprio Davi lhe chama de Senhor? Um erro de interpretação. Mas é curioso, porque os relatos do capítulo 12 demonstram um dia muito intenso na vida de Cristo. Foi um dia inteiro, resumido aqui no capítulo 12, em que os desafios principais eram das investidas dos judeus e dos principais do Sinédrio. E estes desafios iam se avolumando cada vez que se aproximava o dia da Páscoa. No verso 34, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, nós lemos que Jesus respondeu muito bem um escriba. E depois disso, veja o finzinho, ninguém mais ousava interrogá-lo. Isso aqui é muito curioso porque é uma ligação direta com o nosso texto. Todos estes inimigos que estão se levantando contra Jesus e que nós estamos lendo desde o capítulo 11, fariseus e herodianos, depois os escribas, depois os saduceus, todas as vezes que eles tentavam lançar uma pegadinha para fazer Jesus cair e acusá-lo de morte, se encerrou, todas estas alternativas e tentativas se encerraram aqui neste dia, no capítulo 12 do verso 34, quando diz: ninguém mais ousava argumentar com Jesus. Estes inimigos foram vencidos. E é curioso porque esta é uma marca profética de Jesus, que ele mesmo diz aqui no finzinho. Sabe, ele venceu o último desafio. E é como se ele vira para todo mundo e diz assim: como é que os escribas estão ensinando isso? Porque a Escritura diz que há um Senhor que vai colocar todos os inimigos debaixo dos pés de outro Senhor, que não é Davi. Esta moldura está colocando no centro a vitória de Cristo, meus irmãos, passo a passo, rumo à cruz, e depois, com poder e muita glória na sua ressurreição, vencer o último inimigo, como diz o apóstolo Paulo, a morte. Um quadro belíssimo da vitória do Rei Jesus, agora sobre os inimigos do seu próprio povo, no caso, os escribas. Mas estes homens estavam ensinando, e como nós vimos na semana passada, eles foram acusados por Jesus de serem hipócritas, porque eles ensinavam coisas que não havia na lei. E as coisas que havia na lei que eles ensinavam, eles mesmos não praticavam. E eles faziam ainda mais. Há um registro nos evangelhos de que eles entravam na casa das viúvas e praticamente saqueavam a casa delas. Nós vamos nos lembrar disso no próximo domingo. Estes escribas tinham ações terríveis diante dos homens e diante de Deus. E aí Jesus relembra e coloca na mesma estrutura. Não é mera interpretação aqui. Jesus está dizendo literalmente o que o Salmo 110 diz, inclusive na sua estrutura. Nós lemos no início da liturgia, o Salmo 110 tem ali a expressão: disse o Senhor ao meu Senhor. E aí tem um imperativo, tem uma ordem: assenta-te à minha direita. Quando Jesus fala, e o registro que Marcos faz, é a mesma coisa. Disse o Senhor ao meu Senhor, e aí vem o imperativo: assenta-te à minha direita. O que Jesus está fazendo é a mesma coisa que ele fez em Mateus 5. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Tudo aquilo que eles ensinavam errado, o Senhor Jesus diz: não, olha, está aqui o texto, ó. O texto é esse aqui. Como então Davi pode ser o pai de Cristo, se o próprio Davi o chama de Senhor?
Os escribas estão errados. Prestem atenção nisso. O texto está colocado de uma maneira muito bela. Porque o verso 36 diz que o Salmo 110, meus irmãos, não é apenas mais um da coletânea de salmos. Ele é também uma profecia. Veja o versículo 36. Jesus diz que Davi falou tudo aquilo que disse pelo Espírito Santo. Se você pega alguns comentários do Salmo 110, eles são muito legais, porque eles mostram de fato que Davi, mesmo sem saber se aquele era o futuro dele, ele fala como que profetizando para o futuro. Mesmo que ele já tivesse recebido a profecia de que o seu reino seria um reino sempiterno, de que depois dele haveria um sucessor e que o reino não teria mais fim. Você pode ler essa profecia em 2 Samuel, capítulo de número 7. Lá está, quando Deus fala com Davi, o seu reino será para sempre. Mas ainda assim, pelo Espírito Santo, Davi diz, tem alguém melhor do que eu. Tem um Senhor sobre mim. Disse Iavé ao meu Adoni. São duas palavras distintas que mostram propósitos e características diferentes do Senhor. Iavé é o Deus da aliança, o Deus do povo de Israel. Aquele que estabeleceu este pacto com Israel. Adoni e todas a sua raiz e todas as suas derivações, que a gente conhece muito por Adonai, tem a ver com o senhorio do Senhor sobre mim e sobre as minhas coisas. Veja que então o texto fala de dois personagens. O Deus da aliança do povo de Israel diz ao Senhor deste povo, assenta-te à minha direita, até que eu, Iavé, coloque todos os inimigos por debaixo dos pés deste Senhor que é Adonai. Que grande profecia! E que maravilha saber que esta profecia já se cumpriu. Cristo Jesus é o nosso Senhor. E é nisso que nós cremos. E é por isso que nós vivemos. Cristo Jesus é o nosso Adoni. É Ele quem está no trono, reinando tudo e todos, inclusive a nossa vida. Lembra que a gente tem tratado disso na quinta-feira? Às vezes nós temos uma interpretação sobre nós que é diferente daquilo que Deus fala sobre nós. E quando nós nos deparamos com o ensino desse das Escrituras, nós nos enchemos de esperança. Porque diz a todos nós que Jesus Cristo, o nosso Salvador, é também o nosso Senhor. E onde as Escrituras dizem que Ele está? No trono, reinando. E todos os inimigos, todos, estão sendo colocados um a um debaixo dos seus pés. Fomos salvos por um rei vitorioso. Continuamente vitorioso. E somos guiados no caminho que Ele nos direciona para a vitória. A ilustração que lemos em Apocalipse 19 também mostra isso. Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Verbo divino. Ele está capitaneando um grande exército de pessoas que foram purificadas pelo sangue dele. O nosso Cristo é o nosso Senhor. E há uma coisa muito interessante em toda a história de Israel. Você sabe, você já leu, por exemplo, em Daniel falando, e Nabucodonosor também disse que é Deus, o Deus de Daniel, quem estabelece reis e quem os tira. Abra sua Bíblia comigo em 1 Crônicas, capítulo 29. Por sinal, alguns versículos depois do texto que a gente cantou. 1 Crônicas 29.
versículo 23. Primeiro Crônicas 29, 23 diz assim, preste atenção, Salomão assentou-se no trono E ele se assentou ali como rei, em lugar de Davi, seu pai. Isso é muito legal. Você deveria se divertir lendo a palavra. É muito legal. Pegou? De quem é o trono? Do Senhor. Não importa quem esteja sentado. Quem estava era Davi. Depois da morte de Davi, quem se assentou no trono? Salomão. Mas de quem é o trono? Do Senhor. Por isso, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. O trono do universo é do nosso Deus. E a terra, dizem as Escrituras, são o estrado dos seus pés. Este rei coroa Cristo. É por isso que a gente mudou aqui, talvez você cantou lá. Coroa, adoramos. Porque nós não coroamos Cristo. Ele já está. Ele não reinará. Ele reina. E graças ao nosso bom Deus que isso é verdade para nós. O libertador de Israel também foi profetizado como sendo alguém que nasceria da raiz de Davi. Isaías 11, versículo 1 vai dizer que da raiz de Jessé nascerá o rebento. Este ente santo é quem vai conduzir o povo de Israel. Também é dito que este homem nasceria em Belém de Judá. Miqueias capítulo 5, verso 2. Muda naquela profecia a condição de Belém, pequena, mas ela era a maior entre todas as cidades. Essas e muitas outras descrições compuseram o quadro que ilustrava o rei libertador. Então, o povo estava esperando bastante. Quem sabe ele chega. Será agora? No período que a gente chama de período intertestamentário, onde o Senhor não enviou os seus profetas, parece que um silêncio do Senhor em relação ao seu povo, muitos escritos foram constituídos para mostrar que o libertador viria, para mostrar que o Messias seria vitorioso e que o mundo ia acabar, para reanimar o povo de Israel. Até que o anjo apareceu a uns pastores que estavam guardando seus rebanhos. E em Lucas 2, verso 11, nós lemos um trechinho que diz assim: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E então nasce o Cristo, que tem por nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Esta é toda a composição do nome de Cristo, e que está tão claro nas Escrituras, com muitas evidências, mas talvez a sua interpretação, com um conceito prévio errado, esteja te fazendo esperar por um Jesus que não existe, ou até mesmo crer em um Jesus que está no cinema. É pelas Escrituras que nós nos guiamos, porque foi pelas Escrituras que o Messias foi prometido, e foi pelas Escrituras que a vinda do Messias foi confirmada. E em algumas vezes nos evangelhos nós vemos e ouvimos uma voz do alto dizer: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus é Cristo e Senhor. Agora, se concentre de novo em Marcos 12, versículo 37. Porque depois de Jesus desfazer o ensino dos escribas, olha o que aconteceu.
Lembra que ninguém mais queria interpelar Jesus. Eles foram vencidos. Mas agora, a multidão, a grande multidão lá no templo, o ouvia com prazer. Sim, porque nós lemos em Mateus 5 que ele não ensinava como ensinavam os escribas, lembra disso? Ele ensinava com autoridade. Ele não veio revogar a lei. E ele disse que não poderia ser modificada a lei. E que, à semelhança de fariseus e escribas, você pode ler Mateus 5 na sua casa hoje. Hoje é dia do Senhor, é dia para ler a Bíblia também, né? Leia na sua casa Mateus 5 e você verá que no mesmo instante que Jesus diz, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. E alguém que fizer como fariseus e escribas e tirar um tio ou um i e ensinar isso, não entrará no reino dos céus. Pois era exatamente o que os escribas estavam fazendo. Modificando toda a lei e ensinando. E fazendo pessoas caírem. Eis que o profeta, o pastor de Israel aparece e diz, não é assim que as escrituras dizem. As escrituras nos apontam para outro lugar. A profecia de Davi estava alcançando o seu ápice. E nós vemos nestes relatos do ministério de Cristo em Jerusalém e nos deparamos com uma realidade de que ele derrota um a um os seus inimigos, pois ele está no seu trono. Neste ponto, nós precisamos nos lembrar mais uma vez de que ninguém ousava interrogá-lo mais. Nós, meus irmãos, não podemos continuar vivendo da mesma maneira diante de um texto como esse, sem modificar as nossas atitudes, sem modificar a nossa maneira de interpretar a realidade. Cristo domina sobre tudo. E ele justificou o povo eleito por Deus com o seu próprio sangue. Nós lemos isso na liturgia. Não foi com ouro ou prata, mas com o sangue precioso de Cristo Jesus. Ele intercede por nós diante do Pai. Ele nos garante a vida eterna. Como é, então, que eu e você poderemos permanecer do mesmo jeito? Cristo é quem reina a nossa vida e não nós. Nós temos essa dificuldade. De novo, nós somos confrontados por, às vezes, nos parecer com os escribas, que falavam uma coisa e faziam outra. Até quando? Você lê com vastidão na palavra de Deus que Cristo é o rei da sua vida. Você canta isso, e quando o rei bate o cetro no chão e diz, vai para lá, você vai para o outro lado? Nós precisamos remodelar a nossa maneira de interpretar as coisas. E não é por aquilo que as pessoas dizem, mas é por aquilo que as Escrituras dizem. Nós deveríamos parecer mais e mais com os primeiros crentes. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. E assim diz, a partir do versículo de número 33. Pedro está diante das pessoas que vieram trazidas por aquele grande barulho no dia de Pentecostes. E ele se levantou para explicar o que estava acontecendo. E no meio da sua explicação, no verso 33, falando sobre Jesus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele diz, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi, olha aí, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus,
que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo isto, compungiu-se-lhes o coração. E aquelas pessoas perguntaram: o que a gente faz agora? A resposta de Pedro é: arrependei-vos. E o caminho para nós é o mesmo. Jesus é Cristo e Senhor. E o que é que a gente faz com isso agora? O que a gente faz? Nós não podemos viver mais uma religião de aparência, ou uma religião acomodada às nossas vontades. Muitas coisas precisam mudar, mas nós precisamos iniciar a caminhada, certos de que o Rei da Glória vai nos conduzir a lugares vitoriosos. Mas a gente precisa começar. Precisamos dar os primeiros passos. E talvez para muitos de nós, o primeiro passo a ser dado é arrependimento. Nós precisamos nos colocar diante do Rei da Glória e nos arrepender. E nos colocar submissos diante da sua glória e viver segundo o que ele nos diz. Portanto, meus irmãos, 3 lições para nós. São 3 verbos. Eu estou tentando melhorar. Nem todo domingo dá certo. E talvez não quer dizer que este domingo seja certo. Mas vamos lá. Ouça, tema e exalte. 3 verbos. 3 lições. Vamos lá. A primeira, ouça o Senhor. O texto inicia e termina com uma informação completa. Qual é? Jesus ensinava no templo. E o fim do texto? E as multidões? As multidões se maravilhavam com o seu ensino. Não é isso? A grande multidão ouvia com prazer. Jesus ensinava e a multidão ouvia com prazer. Então, ouça o Senhor. Passe um tempo dedicado, aprofundando-se na palavra de Deus, recebendo os seus ensinos, sendo fortalecido pelo Senhor. Sabe aquela coisa que Jesus falou para Marta? Maria escolheu a boa parte. E nós temos muitos afazeres, muitos, e todos eles importantes. Mas ouça o Senhor. Ouça o teu rei. Dando um relatório de como estão os limites do reino, dizendo, está tudo em paz. Salmo 46 é um desses relatos do nosso rei, dizendo que os limites do seu império está tudo certo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso, não temeremos. Ainda aqui, ainda aqui, ainda aqui. Deus é. Os salmos do rei também dizem isso. Reina o Senhor, tremam os povos. Reina o Senhor, cale-se diante dele todas as terras. Passe tempo ouvindo o Senhor te instruir, te mostrando os caminhos. Nós não temos uma boa noção de monarquia. E não é uma crítica, nós não temos uma boa noção. A gente já é de outro sistema de governo. Então, tente colocar na sua cabeça as imagens que bons filmes já colocaram para nós. De como seria um bom reino. De como são os bosques. E a guarda deste reino. A pompa, a maravilha que há nas festas, nos banquetes. Os perigos que rondam aquele império. Tente adequar isso à verdade bíblica e passe tempo com o seu rei. Ouvindo ele dizer, ouvindo ele te instruir, ouvindo ele te consolar. Tudo já está feito, o Senhor reina. Então, ouça o Senhor. Segunda coisa, tema o Senhor Jesus. Ele é o rei. Você não é.
Jesus é o rei. Você não. Você é súdito. Então, tema o Senhor. Neste início de ano, nós temos estudado que o nosso coração é enganoso. E nós temos percebido como nós somos facilmente levados pelos enganos para colocar outro Senhor na nossa vida. Tema ao Senhor somente. É Ele quem reina, não você. Nós não estamos servindo aqui a qualquer tipo de Cristo. Nós tínhamos que ter muito mais reverência pelo Senhor Jesus. E não temos. Os filmes destruíram a nossa mente com isso. Muitos estão procurando um tipo de Jesus mais humano. Mas Jesus é rei. Ele é Deus. Ele é 100% Deus. Então, tema ao Senhor. E a terceira lição: exalte ao Senhor Jesus. Talvez você tenha passado ileso nessas duas primeiras lições. Tá tudo certo, pastor. Tem um tempo de qualidade devocional. E por conta disso, e consequentemente, eu honro o Senhor nas minhas ações. Irmão, continua firme. Não se glorie disso. Mas talvez você esteja defasado nesta terceira lição. Exaltar o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, todos os inimigos são derrotados, pois ele está assentado no trono regendo as nações. Nós lemos isso, nós cantamos isso. Ele é o Rei e o Senhor dos senhores. Então, louve o Senhor. Louve o Senhor por causa disso. Diante de notícias como catástrofes, louve ao Senhor por causa disso. Exalte o Senhor, porque nada acontece fora do domínio soberano do nosso Rei. Já está com a mão coçando de novo para ficar mandando mensagem de eleição, não tá? Eu acho que já. É claro, a mídia vai começar a cantar uma musiquinha agora. Já começou essa semana. Tem uma música sendo cantada. Preste atenção. Mas lembre-se de que não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. O Senhor continua sentado no mais alto e sublime trono. E não importa quem se assente no trono terrestre, esta pessoa está a serviço do Rei Jesus. Para trazer conforto ou para trazer espada? Lembre-se disso, exalte o Senhor. Recorra ao Senhor nos momentos de aflição. Quando as coisas vão mal, quando encostam no seu carro no trânsito, quando você faz alguma coisa que não deveria fazer. Lembre-se de que o governo do Senhor está operante todos os dias da nossa existência. E se alguma coisa está fora da vontade de Deus, Ele agirá para corrigir. Meus irmãos, se você tem dificuldades na sua família, no seu casamento, é necessário que você... Veja como é uma questão totalmente ligada a uma outra. Você precisa ouvir o Senhor. Você precisa temer o Senhor. E se tudo isso estiver certo e você ainda está com dificuldade na sua família, exalte ao Senhor, porque é vontade dele te provar nesta situação para que você seja aperfeiçoado na sua fé. Nada sai do controle do Senhor. Ele é quem está reinando. As coisas estão interligadas. E se você não estiver bem nestas três áreas, você vai cair nos erros, nos falsos ensinos. E daqui a pouco você está longe de Cristo, gritando, crucifica-o. Porque é isso aqui que essas pessoas vão fazer daqui a pouco. Lançaram tentações, tentaram fazer Jesus cair em alguma palavra, não deu certo. Contrataram testemunhas falsas,
Não deu certo. O Pôncio Pilatos também falou assim: eu não vou fazer nada, não. Façam vocês. Então, eles fizeram. O caminho de todas as pessoas é o mesmo. Cada vez mais distantes do Senhor, elas vão tentar crucificar para si mesmos aquele que os remiu. Jesus é Cristo e Senhor, que governa sobre tudo e sobre todos, e também vence os inimigos. Vamos terminar lendo 1 Timóteo 1:17. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Vamos ler todos juntos a palavra de Deus, que diz assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos nos colocar em pé e orar. Ó Deus eterno, nós queremos te louvar e te engrandecer, porque tu és soberano. E te louvamos porque a tua soberania se estende sobre toda a terra e sobre a nossa vida. Tu és o nosso Criador e o Senhor também decidiu redimir o teu povo e dar a este povo a ciência de que o Senhor realizou estas grandes obras. Ó Deus, nós passamos um tempo aqui diante da tua palavra. Então tem misericórdia de nós e nos fortaleça para que não sejamos negligentes àquilo que nós acabamos de ouvir. Que ouçamos o Senhor diariamente, que temamos ao Senhor constantemente e que o exaltemos para o resto da nossa vida, porque o Senhor tem nos feito muito bem. Te louvamos pelo teu domínio eterno e suplicamos a ti que o Senhor preserve o teu povo de homens maus, de reis e de autoridades que não fazem aquilo que o Senhor determinou que eles fizessem. Suplicamos a ti que o Senhor os destrua pelo teu poder e que o Senhor também proteja o teu povo. Mas se for, Senhor, da tua vontade, corrigir o teu povo por meio destas autoridades, molda o nosso coração. Coloque-nos submissos à tua vontade e que estejamos descansados e contentes em ti. Em nome do nosso Senhor, do nosso Salvador e do nosso Rei Jesus Cristo nós oramos. Amém.